Sônia sentia o calor do sol acariciar sua pele enquanto o avião sobrevoava o Oceano Índico. Da pequena janela, ela viu pela primeira vez as águas cristalinas e turquesas que cercavam as Maldivas. Um suspiro escapou-lhe dos lábios. Aquele era o presente de Fernando pelos seus 15 anos de casamento. Um pacote completo, romântico, luxuoso, perfeito. Ou ao menos era o que todos diziam. Fernando dormia ao seu lado com a cabeça inclinada e os fones de ouvido ainda no lugar. Sônia o observou com carinho e uma pontada incômoda. O amor ainda existia, mas não era o mesmo de antes. As palavras entre os dois haviam se tornado escassas. Os beijos, protocolares. O toque, quase sempre ausente. A viagem era uma tentativa, talvez a última, de reacender algo que os anos e a rotina haviam apagado. Assim que pousaram no pequeno aeroporto de Malé, foram recebidos com colares de flores e direcionados a um hidroavião que os levaria até a ilha Resort. Era tudo cinematográfico, como Sônia sempre sonhara. E ali, naquele cenário de cartão postal, surgiu Paulo. Ele os recebeu com um sorriso calmo, vestindo a clássica camisa branca de linho e calça leve, o crachá pendurado no bolso. Moreno, alto, com um bronzeado dourado e olhos de um azul profundo, um contraste hipnotizante. Sônia percebeu-se encarando mais do que deveria. "Bem-vindos ao Mirihi Dream Resort, senhor e senhora Menezes", disse ele, estendendo a mão para Fernando e depois para Sônia. "Meu nome é Paulo, sou o gerente responsável por tornar esta experiência inesquecível." A voz dele era aveludada, envolvente, com um sotaque ligeiramente carioca. Enquanto ele falava sobre as instalações e atividades do resort, Sônia mal conseguia prestar atenção. Havia algo naquela presença que a deixava inquieta, como se uma brisa quente soprasse diretamente em sua alma. Nos primeiros dias, tudo foi dentro do esperado. Massagens, jantares à luz de velas, passeios de barco. Fernando fazia seu esforço para demonstrar carinho, mas parecia sempre distraído. Cuidava de mensagens do trabalho mesmo em meio ao paraíso, ausente nos detalhes. Sônia, por outro lado, sentia que algo dentro dela despertava. Algo que nem mesmo ela sabia que estava adormecido. Na manhã do quarto dia, ao sair para caminhar, sozinha pela praia, ela avistou Paulo descalço, com a barra da calça enrolada, molhando os pés na beira do mar. Ele acenou quando a viu. "A senhora acorda cedo?" "O senhor também", respondeu ela, com um sorriso contido. "Me chama de Paulo", ele disse rindo. "E você é?" "Sônia." "Prazer, Sônia." Caminharam lado a lado por alguns minutos, sem dizer muito. Era como se o silêncio entre eles falasse mais do que qualquer palavra. O som do mar, o cheiro do sal, o calor suave da manhã. Tudo conspirava para uma conexão inexplicável. "Gosta de nadar?" ele perguntou de repente, tirando a camisa. Sônia hesitou. "Faz tempo que não entro no mar." "Aqui é impossível resistir", disse ele, indo em direção à água. "Vem, eu te protejo dos tubarões." Ela riu e, impelida por uma energia que não compreendia, tirou o vestido leve, revelando o maiô. Caminhou até ele, sentindo a água morna envolver seu corpo. Estavam sozinhos, longe do resort, num recanto, isolado. "Você parece triste", disse ele após alguns minutos em silêncio. "Estou confusa. Às vezes, a gente só precisa lembrar quem é." "Onde está o brilho?" ele falou, olhando nos olhos dela. "E o seu ainda está aí." Sônia sentiu um arrepio. Não sabia se era da água, do sol ou daquele olhar que parecia invadir suas barreiras. Quando voltaram para o resort, Fernando nem notou que ela havia saído. Estava na varanda, respondendo e-mails. Naquela noite, Sônia dormiu de costas para ele,
com o coração acelerado e a mente perdida nas ondas que não paravam de bater dentro dela. A partir daquele instante, o paraíso não era mais apenas um destino. Era um perigo, e Paulo, a tentação mais doce que ela jamais experimentara. O segundo dia nas Maldivas amanheceu com o sol invadindo suavemente o quarto de Fernando e Sônia, através das cortinas translúcidas. Ela despertou com o som do mar beijando a areia, enquanto a brisa salgada entrava pela sacada. Era como estar dentro de um sonho. Mas Sônia sabia que a inquietação em seu peito não vinha da paisagem paradisíaca. Fernando, ainda sonolento, a puxou pela cintura. "Dormiu bem, meu amor?" murmurou. "Dormi, sim. E você?" "Perfeito. Esse lugar é mágico. Acho que vamos sair daqui renovados." Sônia forçou um sorriso e se levantou para tomar banho. Enquanto a água morna escorria por seu corpo, ela não conseguia parar de pensar no gerente do resort, Paulo. O olhar dele no dia anterior havia despertado algo nela, algo que fazia tempo que não sentia. Era desejo? Curiosidade? Ou apenas carência? Ela não sabia. Mas sabia que tinha sido intenso? Ao saírem para o café da manhã, foram recebidos por um ambiente encantador. Uma mesa à beira da praia, frutas tropicais frescas, croissants ainda quentes e o som relaxante do oceano ao fundo. Fernando parecia animado. Falava de passeios, mergulhos, jantares temáticos. Queria fazer aquele mergulho com os golfinhos. "Amanhã topa?" "Claro, seria lindo", respondeu Sônia distraída, mexendo o café. Foi então que Paulo apareceu novamente. Desta vez de camisa branca de linho, desabotoada no peito e bermuda bege. Tinha um charme natural, um magnetismo que não passava despercebido. Quando viu o casal, se aproximou com cordialidade. "Bom dia, senhores. Dormiram bem?" "Muito bem", respondeu Fernando. "Esse lugar é de outro mundo." "Ficamos felizes em ouvir isso. A ideia é que vocês levem boas lembranças daqui." Paulo olhou para Sônia por um segundo a mais do que o necessário. Havia algo silencioso entre eles, uma comunicação muda, carregada de tensão. Ela sentiu o rosto aquecer e desviou o olhar para o mar. "Hoje temos uma aula de yoga ao pôr do sol, na plataforma flutuante. É imperdível. E depois, um jantar à luz de velas com frutos do mar fresquíssimos. Estão convidados", disse Paulo com um sorriso encantador. Fernando aceitou prontamente. Já Sônia apenas assentiu, tentando manter a compostura. Mais tarde, após o almoço e um mergulho no mar cristalino, Sônia decidiu caminhar sozinha pela praia enquanto Fernando descansava. Precisava de um momento para si. Sentia-se dividida entre a segurança de um casamento estável e o turbilhão que aquele homem desconhecido estava provocando dentro dela. Caminhou até uma parte mais isolada da ilha, onde apenas o som das ondas e o canto de algumas aves se faziam presentes. Sentou-se na areia, deixando o vento bagunçar seus cabelos, e então ouviu passos atrás de si. "Esperava encontrar você por aqui", disse uma voz grave e familiar. Ela se virou. Era Paulo. "Vim caminhar um pouco", respondeu tentando soar casual. "E acabou se perdendo nos pensamentos, imagino." Ele sorriu. "Esse lugar tem esse poder." "Sim, ele faz a gente pensar, sentir e desejar também." Sônia o encarou. Havia uma faísca de atrevimento nos olhos dele, mas sem ultrapassar os limites. Era como se ele a desafiasse a reconhecê-lo como uma tentação, sem dizer nada diretamente. "Paulo, você fala como se me conhecesse." "Não conheço, mas leio bem pessoas. Seus olhos dizem muito mais do que suas palavras." Ela não respondeu. Estava confusa e, ao mesmo tempo, estranhamente viva. Fazia tempo que não se sentia assim. Notada, desejada. Não era culpa de Fernando, ela sabia. O casamento deles estava estável, mas talvez por isso mesmo estivesse tão morno.
Preciso voltar, disse, levantando-se abruptamente. Paulo não tentou impedi-la. Apenas a olhou com serenidade. Estarei na aula de yoga. Espero vê-la lá. À noite, o sol mergulhava no horizonte, pintando o céu com tons de laranja, rosa e dourado. A plataforma flutuante, cercada por lanternas, flutuava suavemente sobre as águas tranquilas. Fernando preferiu descansar, reclamando de uma leve dor de cabeça. Sônia, sem saber exatamente por quê, decidiu ir. O cenário era mágico. Algumas pessoas já estavam lá, sentadas em esteiras, e Paulo, trajando uma túnica clara, orientava os participantes com voz calma. Bem-vinda, Sônia, sussurrou ele quando ela chegou, indicando uma esteira próxima. A aula começou com respiração consciente. Ela tentou se concentrar, mas a presença dele tão próxima, os olhares que se cruzavam, tudo a deixava inquieta. Quando a aula terminou, o céu já estava cheio de estrelas. A brisa da noite trazia consigo o aroma do mar e de flores exóticas. Sônia se levantou para sair, mas Paulo se aproximou. Quer dar uma volta? Só caminhar. Não sei se é uma boa ideia. Eu também não. Mas às vezes as melhores coisas da vida nascem das ideias menos sensatas. Ela sorriu, nervosa, e cedeu. Caminharam por uma trilha de pedras iluminadas por tochas, até chegarem a uma pequena varanda de madeira sobre o mar. Sentaram-se lado a lado, os pés pendendo sobre a água. Faz quanto tempo que você é casada? Perguntou ele. 10 anos. E está feliz? Eu estava. Acho que ainda estou. Só... Não, sei. Paulo não disse nada. Apenas estendeu a mão e tocou levemente os dedos dela. O gesto foi simples, mas carregado de eletricidade. Sônia sentiu seu coração acelerar. Acho melhor eu ir. Claro, ela se levantou rapidamente e saiu. Mas ao olhar para trás, viu que ele ainda estava ali, olhando o mar. E soube naquele instante que algo dentro dela havia mudado para sempre. O mar das Maldivas continuava calmo, mas dentro de Sônia, uma tempestade começava a se formar. O sol nas Maldivas parecia mais dourado naquela manhã. Sônia acordou antes de Fernando, vestiu um robe de linho branco e saiu silenciosamente pela varanda do bangalô sobre as águas. O mar cristalino refletia as cores suaves do céu, e a brisa salgada tocava sua pele como um sussurro. Ainda sentia o calor do toque de Paulo no dia anterior, a lembrança viva de sua mão sobre a dela enquanto falavam sobre os encantos do resort. Uma conexão inesperada, mas arrebatadora. No café da manhã, Fernando falava entusiasmado sobre um passeio de mergulho agendado para aquela tarde. Sônia sorria e assentia, mas sua mente navegava por outras águas. Paulo havia dito que gostaria de mostrar a ela um local especial, escondido do roteiro turístico. O convite ecoava como um segredo proibido, envolto em promessas não ditas. Amor, vou ao spa pela manhã. Quero aproveitar o momento para relaxar, disse ela, buscando disfarçar a ansiedade. Claro, aproveite. Depois nos encontramos para o mergulho. Vai ser incrível! Respondeu Fernando, animado, dando-lhe um beijo na testa. Sônia saiu com o coração disparado. Encontrou Paulo perto da entrada dos jardins do resort. Ele vestia uma camisa clara, as mangas dobradas até os cotovelos e um sorriso que parecia capaz de derreter até o gelo mais resistente. Pronta para conhecer meu lugar favorito? Perguntou ele, estendendo a mão. Ela hesitou por um segundo, mas acabou segurando sua mão. Pronta. Caminharam por trilhas discretas entre coqueiros e passarelas de madeira até chegarem a uma enseada isolada. A praia era pequena, cercada por pedras e vegetação nativa, com uma piscina natural de águas translúcidas. Uau! Murmurou Sônia, encantada. Descobri este lugar no meu segundo ano aqui. É onde venho quando preciso respirar, pensar ou fugir, disse Paulo,
olhando para ela com intensidade. Sônia sentou-se na areia, os pés tocando a água. Paulo sentou ao lado dela. O silêncio entre eles era carregado de tensão, mas não desconfortável. Ela olhou para o mar, depois para ele. Eu não sei o que está acontecendo comigo, disse, a voz embargada. Vim aqui para celebrar meu casamento, mas me sinto em conflito. Às vezes a vida nos empurra para direções que não entendemos. De imediato, respondeu ele. Mas isso não significa que seja errado sentir. O errado é se enganar. Ela desviou o olhar. Mas ele segurou seu queixo com delicadeza, fazendo-a encará-lo. Os olhos de Sônia marejaram. Aquele homem desconhecido havia despertado nela emoções que dormiam havia anos, desejos silenciados. Uma parte dela que nem sabia mais existir. Sônia, sussurrou Paulo, aproximando o rosto. O beijo aconteceu como uma explosão contida, lento no início, mas carregado de necessidade. Ela retribuiu, rendendo-se ao momento como quem se entrega ao mar. Não havia certo ou errado ali, apenas a força de algo que nascia e não podia mais ser ignorado. Horas depois, de volta ao resort, Sônia entrou no bangalô com o coração acelerado. Fernando ainda não havia retornado do passeio que decidira fazer sozinho. Ela correu para o chuveiro como se a água pudesse apagar os traços do que havia acontecido, mas não podia. Ela havia cruzado uma linha invisível. Naquela noite, durante o jantar à beira-mar, Sônia mal conseguia olhar nos olhos do marido. Ele sorria, bebia vinho, contava histórias, enquanto ela mergulhava cada vez mais fundo em um oceano de culpa e desejo. E do outro lado do salão, Paulo a observava em silêncio, com os olhos cheios de promessas. O mar, agora mais do que nunca, era testemunha de um amor que surgia nas sombras do paraíso. Um amor tão intenso quanto perigoso. Sônia sabia que não havia mais como voltar ilesa dessa viagem. Mas será que queria mesmo voltar? As noites nas Maldivas tinham um magnetismo difícil de explicar. A brisa morna do oceano, o perfume salgado do mar e a luz prateada da lua refletida sobre a água criavam uma atmosfera de sonho. Sônia, antes tão focada em sua rotina no Brasil, agora se via mergulhada em uma realidade paralela onde cada momento parecia suspenso no tempo. Fernando continuava encantado com o paraíso ao seu redor. Passava os dias praticando mergulho, explorando as trilhas e organizando passeios. Ele se empolgava com cada nova descoberta e fazia questão de incluir Sônia em todas as programações. No entanto, ela se mostrava cada vez mais distante, envolta em pensamentos e sentimentos que mal conseguia processar. Era como se uma chama tivesse sido acesa dentro dela. Uma chama que tinha nome, sorriso e um sotaque suave que fazia seu coração acelerar. Paulo. Desde o jantar à beira-mar, Sônia não conseguia parar de pensar nele. Os olhos castanhos profundos, a postura serena e confiante, a forma gentil como falava com todos. Paulo era mais do que apenas bonito. Ele tinha uma presença que envolvia, que tocava algo dentro dela que há muito tempo estava adormecido. Naquela noite, Fernando foi dormir cedo, exausto após um dia de atividades. Sônia, inquieta, decidiu caminhar sozinha pela praia. As ondas quebravam suavemente sobre seus pés e o som do mar parecia conversar com seu coração confuso. Precisa de companhia? A voz inconfundível de Paulo soou atrás dela, suave e respeitosa. Sônia se virou devagar. Ele estava ali, descalço, usando uma camisa branca aberta no peito e calças de linho. Parecia uma pintura viva, moldado pela brisa e pela lua. Não consegui dormir, ela respondeu com um leve sorriso. Esse lugar tem vida própria. Tem sim. E às vezes nos acorda para coisas que não sabíamos que precisávamos sentir, disse ele, com os olhos fixos nela. Caminharam lado a lado pela areia, em silêncio por alguns instantes.
Sônia sentia sua pele arrepiar com a proximidade dele. A noite era cálida, mas seu corpo reagia como se fosse tocado por uma brisa gelada. Seus pensamentos eram um emaranhado de dúvidas e desejos. Sônia? Paulo começou parando de caminhar. Ela também parou, virando-se para ele. Eu sei que você é casada. Sei que há um limite que talvez eu esteja prestes a ultrapassar, mas também sei o que sinto quando olho para você. E não posso fingir que é apenas simpatia. Ela sentiu o coração martelar no peito. As palavras dele ecoaram dentro dela como ondas rebentando nos recifes. Estava ali, nua em seus sentimentos, diante de um homem que havia despertado tudo o que ela pensava ter perdido: emoção, paixão, vida. Eu não sei o que estou fazendo, confessou, a voz falha. Nunca imaginei estar nessa situação, mas também não consigo ignorar isso. Você. Paulo se aproximou, com a delicadeza de quem compreendia os limites de cada gesto. Tocou o rosto dela com a ponta dos dedos, acariciando sua bochecha como quem segura algo frágil e precioso. Eu não vou forçar nada, mas se você permitir, essa noite pode ser só nossa. Longe de tudo, do mundo, das promessas que talvez já não façam mais sentido. Sônia sentiu uma lágrima escorrer. Não era de tristeza. Era de libertação, de reconhecimento, de saber que, em algum lugar entre o certo e o errado, existia um desejo legítimo de ser feliz, ainda que por uma noite. Ela assentiu com um leve movimento de cabeça. Paulo pegou sua mão e a levou para um dos bangalôs vazios da parte isolada do resort. O lugar era decorado com velas, tecidos esvoaçantes e um aroma sutil de jasmim. Tudo ali parecia conspirar para aquele momento. Os beijos começaram suaves, como se cada toque fosse uma pergunta sussurrada. E a cada resposta, seus corpos se alinhavam num ritmo que só quem se deseja profundamente entende. Foi uma noite de entrega, sem culpa ou mentiras. Apenas verdade em forma de pele, suor e suspiros. Na manhã seguinte, Sônia acordou com o sol banhando seu rosto e o som das ondas ao fundo. Paulo já não estava ao seu lado, mas sobre a mesa havia um bilhete, escrito à mão. Obrigada por confiar em mim com sua verdade. O que vivemos foi mais do que desejo. Foi real. Sônia guardou o bilhete como quem guarda um segredo precioso, e ao vestir-se para voltar ao quarto onde Fernando ainda dormia, sentiu-se diferente. Não como alguém que traiu, mas como alguém que finalmente se reencontrou. Ela ainda não sabia como seguiria dali em diante, mas uma certeza habitava seu peito. Depois de Paulo, nada seria igual. O sol do quinto dia nas Maldivas surgiu dourado e calmo, contrastando com o redemoinho que se instalava dentro de Sônia. Acordou antes de Fernando, observando-o dormir como se fosse um estranho. A pele que antes conhecia com intimidade agora lhe parecia distante. O som do mar invadia o bangalô com suavidade, como um convite silencioso ao proibido. Vestiu-se com calma, um vestido leve, branco, quase transparente sob o sol nascente. Caminhou pela passarela de madeira sobre as águas, em direção ao restaurante. O coração batia acelerado, não por causa do café da manhã, mas pela expectativa de reencontrar Paulo. Cada passo era uma confirmação do quanto estava afundando naquela paixão. Ele a aguardava com um sorriso sutil, mais contido que nos dias anteriores. Talvez por pressentir que algo maior se anunciava entre eles. Paulo indicou uma mesa afastada, à beira da água, onde o barulho das ondas abafava qualquer conversa. "Dormiu bem?" perguntou ele com os olhos cravados nos dela. Sônia hesitou. "Não exatamente." Paulo segurou sua mão por um breve instante. "Eu também não. Você não sai da minha cabeça, Sônia. Isso não está certo, mas não consigo evitar." Ela desviou o olhar para o mar. A culpa a consumia, mas também uma chama ardente de desejo. Eu não sei o que fazer." Paulo aproximou o rosto. "Me encontra hoje à noite, no bangalô 38.
depois que ele dormir. Sônia levou os dedos aos lábios, em choque com o convite. Tão direto. Mas não respondeu. Apenas se levantou e saiu, sentindo o corpo estremecer. Ao longo do dia, tentou agir normalmente com Fernando. Fizeram mergulho, tiraram fotos, riram juntos. Mas tudo lhe parecia ensaiado, como uma peça de teatro da qual ela não queria mais participar. A cada toque do marido, sua pele se arrepiava, mas não de prazer, de estranheza. A noite chegou, envolta em uma brisa morna e uma lua quase cheia que iluminava a passarela de madeira. Fernando adormeceu embriagado de vinho e ilusões. Sônia olhou para o celular. 0008. O coração martelava no peito. Descalça, caminhou como uma sombra pela passarela. O silêncio da noite era cortado apenas pelo som das águas e do próprio medo. Ao chegar ao bangalô 38, hesitou diante da porta. Bateu uma vez. Ela se abriu. Paulo estava ali, com uma camisa de linho entreaberta e o olhar devorador. Antes que ela dissesse qualquer coisa, ele a puxou para dentro, fechando a porta com o pé. Seus lábios se colaram em um beijo urgente, desesperado, feito de dias reprimidos. As mãos de Paulo deslizavam por sua pele como se a conhecessem há anos. O vestido leve caiu aos seus pés, revelando uma mulher entregue ao proibido. Sônia se perdeu no corpo dele. A cama virou oceano, e os dois naufragaram em carícias quentes, beijos demorados e gemidos abafados pela madrugada. Foi intenso, faminto, real, como se o mundo inteiro deixasse de existir fora daquele quarto. Ao amanhecer, Sônia ainda estava em seus braços. A consciência a golpeava, mas o prazer a mantinha em silêncio. Paulo acariciava seus cabelos. Não quero que isso acabe, ela fechou os olhos. Sabia que a partir dali nada mais seria o mesmo. Tinha atravessado a fronteira do desejo e agora vivia no abismo da tentação. E o sol, mais uma vez, se erguia sobre o mar azul, testemunha de um amor proibido que começava a se enraizar. As ondas quebravam suavemente na areia branca, enquanto Sônia caminhava sozinha pela praia deserta do resort. Era fim de tarde. O sol tingia o céu de tons dourados e alaranjados, refletindo no mar cristalino. Seus pés afundavam na areia quente, mas seu pensamento estava longe dali. A lembrança do beijo com Paulo ainda queimava em seus lábios. Aquela entrega intensa, inesperada, havia rompido algo dentro dela. Pela primeira vez em muitos anos, Sônia se sentia viva, verdadeiramente viva. Fernando continuava alheio, encantado com as atividades do resort, com os mergulhos e as fotos. Sua distração servia como uma cortina que a protegia temporariamente da culpa, mas não do desejo. Naquela noite, ela e Fernando jantaram em um dos restaurantes flutuantes. Ele falava animado sobre o próximo passeio de barco, enquanto ela sorria, mecanicamente. A mente de Sônia viajava para os olhos escuros e intensos de Paulo, para o calor de seu toque, para o som grave de sua voz dizendo seu nome baixinho. Após o jantar, Fernando foi descansar. Sônia alegou que queria caminhar um pouco para ajudar na digestão. E foi direto para o deck escondido nos fundos do resort, onde havia encontrado Paulo na noite anterior. Ele já a esperava. Achei que talvez você viesse, disse ele, com um sorriso contido, a voz baixa, como se estivesse respeitando o silêncio da noite. E se eu dissesse que vim para ouvir sua voz de novo? Respondeu ela, aproximando-se devagar. Paulo se levantou e caminhou até ela. A luz suave das tochas refletia em seus rostos. Houve um momento de silêncio profundo, como se o mundo segurasse a respiração. Você está jogando com fogo, Sônia. Ele murmurou. Então queime comigo, respondeu ela, segurando a mão dele. O beijo veio novamente mais profundo, mais necessário, mais urgente.
As mãos dele exploraram suas costas nuas sob o vestido leve. O mar, ali ao lado, parecia cantar uma música apenas para os dois. E naquele instante, Sônia esqueceu de tudo. De Fernando, do casamento, das regras. Havia apenas Paulo. E ela, horas. Depois, deitada ao lado dele em uma espreguiçadeira afastada, com uma brisa morna acariciando seus cabelos, ela deixou escapar. Isso está errado. Mas é tão certo ao mesmo tempo. Paulo virou-se para ela, seus dedos desenhando linhas invisíveis em sua pele. Talvez não seja errado amar. Talvez errado seja mentir para si mesma. Ela fechou os olhos, absorvendo aquelas palavras. Sabia que sua vida estava mudando. Não podia mais negar o que sentia. Na manhã seguinte, Fernando sugeriu que eles fizessem uma excursão a uma ilha vizinha. Sônia aceitou, tentando encontrar normalidade. Durante o passeio sorria, tirava fotos, mergulhava, mas cada gesto era mecânico. Seu coração estava em outro lugar, com outro homem. Paulo mandou uma mensagem discreta no final da tarde. Preciso ver você de novo. Me diga quando. Ela demorou, mas respondeu. Hoje, após o jantar. No mesmo lugar. O encontro naquela noite foi ainda mais intenso. Agora não havia mais hesitação. Sônia entregou-se completamente, em corpo e alma. Paulo foi carinhoso, atencioso, fez com que ela se sentisse a única mulher do mundo, mas o que era apenas paixão começava a se transformar. Algo em Sônia queria mais do que aqueles encontros secretos. Queria a verdade. Queria viver aquele amor à luz do dia. Ao voltar para o bangalô, encontrou Fernando dormindo. Sentou-se na varanda e olhou para o mar. Sabia que estava no limite, o coração dividido, a alma dilacerada. Mas a cada batida, o nome que se formava não era o do marido. Era Paulo. E ela não sabia mais quanto tempo conseguiria esconder essa verdade. O céu estava coberto por nuvens densas naquela manhã nas Maldivas, como se a natureza também sentisse o peso das decisões que pairavam sobre Sônia. A brisa estava mais fria, o mar menos convidativo. Fernando dormia profundamente no bangalô, alheio aos dilemas que se instalavam no coração da esposa. Sônia vestiu um hobby leve e saiu silenciosamente para caminhar pela praia. Ela precisava pensar. Os momentos com Paulo tinham se tornado cada vez mais intensos e frequentes. Os sorrisos cúmplices, os toques furtivos, os olhares carregados de desejo. Era como se a cada novo encontro, um pouco mais da antiga Sônia fosse deixado para trás. E a mulher que surgia agora, ousada, faminta de paixão e descoberta, não queria mais se esconder. Naquela manhã, ela caminhou sozinha até o pier, onde costumava encontrar Paulo. Para sua surpresa, ele já estava lá, encostado em uma das pilastras de madeira, observando o mar revolto. Não dormi essa noite, confessou ele sem desviar o olhar. Fiquei pensando em você, no que estamos fazendo. Sônia sentiu o coração apertar. Ela se aproximou lentamente, parando ao lado dele. Eu também não dormi. Sinto que estou presa entre dois mundos, um que construí com amor e outro que descobri com você. Paulo finalmente a olhou, os olhos intensos mergulhando nos dela. E qual mundo você quer viver, Sônia? A pergunta ficou suspensa no ar como um desafio. Sônia não respondeu de imediato. Em vez disso, estendeu a mão e a entrelaçou a dele. Quero sentir, só isso, sem culpa, sem medo. Naquela tarde, ela não voltou ao bangalô. Passou horas com Paulo em um chalé escondido na parte mais reservada do resort. Foi um encontro diferente dos outros. Não havia pressa, não havia apenas desejo. Havia conversa, confissões, memórias divididas. Sônia falou da juventude, dos sonhos antigos, das vontades reprimidas. Paulo revelou suas frustrações, os amores que perdera, os motivos pelos quais viera parar naquele paraíso remoto. No silêncio confortável que se instalou depois, ele acariciava seus cabelos enquanto
Ela repousava a cabeça sobre o peito dele. Sônia, se você quiser, eu largo tudo aqui. Posso ir com você para o Brasil. Podemos tentar algo real. Ela ergueu o rosto, surpresa. Está falando sério? Nunca falei tão sério na vida. Você despertou algo em mim que pensei estar morto. Eu não quero que isso acabe quando você for embora. As palavras dele ecoaram na mente de Sônia. A proposta era tentadora, mas também assustadora. A culpa com Fernando ainda estava lá, como um espectro silencioso. Mas, pela primeira vez, ela vislumbrou uma possibilidade que não incluía voltar ao casamento que parecia cada vez mais sem cor. Ao anoitecer, retornou ao bangalô. Fernando a esperava na varanda com 2 taças de vinho. Sorria, alheio ao abismo entre eles. Estava preocupado. Você sumiu o dia todo. Sônia forçou um sorriso. Quis ficar um pouco sozinha. Precisava pensar. Tudo bem, ele respondeu, oferecendo a taça. Temos mais alguns dias aqui. Depois voltamos à realidade. Aquela palavra, realidade, soou como um aviso. Sônia sabia que o tempo estava se esgotando. Ela teria que fazer uma escolha, e mais do que isso, teria que arcar com as consequências. Nos dias seguintes, os encontros com Paulo continuaram, cada vez mais intensos. Os dois viviam como se não houvesse amanhã, mas havia, e ele estava cada vez mais próximo. Na véspera do último dia da viagem, Sônia recebeu uma mensagem dele. Amanhã, ao pôr do sol, no pier. Preciso da sua resposta. A noite foi longa. Sônia não dormiu. Ao invés disso, ficou sentada na varanda do bangalô, olhando o mar, ouvindo o som das ondas, sentindo o coração pesar com a dúvida. Pela manhã, Fernando a beijou com carinho e sugeriu um passeio de barco. Ela recusou. O dia passou como um borrão. E quando o sol começou a descer, tingindo o céu de tons alaranjados, Sônia caminhou até o pier. Paulo já a esperava, como sempre. E então? Ele perguntou, segurando as mãos dela com firmeza. Vai voltar com ele ou ficar comigo? Sônia respirou fundo. Seu olhar foi ao horizonte, onde o mar beijava o céu em tons de ouro e fogo. Eu vim me despedir, Paulo. Ele a olhou em silêncio. Me despedir da mulher que eu era e dar boas-vindas à mulher que eu quero ser. Não posso continuar vivendo uma mentira. Isso quer dizer que... Ela assentiu com lágrimas nos olhos. Quando voltar ao Brasil, direi tudo a Fernando. Mas preciso terminar esse capítulo antes de começar outro. E se você ainda estiver disposto a me esperar, então me espere. Paulo sorriu, emocionado. Eu te espero. O tempo que for preciso. O beijo que selou aquele momento foi diferente de todos os anteriores. Não era apenas desejo, era promissor, libertador, verdadeiro. E assim, entre as ondas do pecado, Sônia começou a escrever sua nova história. O último dia nas Maldivas amanheceu com um céu dourado, como se o próprio sol quisesse abençoar aquele momento derradeiro. Sônia estava sentada na varanda da vila sobre o mar, olhando o horizonte e tentando processar a enxurrada de emoções que a atravessavam. O cheiro do mar, o som das ondas suaves, tudo parecia mais intenso naquele instante. Paulo chegou por trás, em silêncio, e abraçou-a com delicadeza. Seu toque já era parte da pele dela. Sônia fechou os olhos e se permitiu sentir. Não falavam nada. Era como se o silêncio dissesse tudo. O que haviam vivido ali ultrapassava qualquer definição. Não era apenas paixão. Era entrega. Era descoberta. Era algo que ela não sabia que precisava até acontecer. Você vai mesmo? Ele sussurrou, com a voz embargada. Sônia demorou a responder. Eu preciso. Minha vida está lá fora. Com Fernando. Paulo a soltou suavemente e sentou-se ao lado dela. E o que vivemos aqui? Vai guardar como uma lembrança ou como um arrependimento? Ela o encarou, com os olhos cheios de lágrimas. Eu não me arrependo de nada. Você me mostrou quem eu sou de verdade. Mas também sei que preciso de tempo para entender tudo isso. Eu cheguei aqui uma mulher adormecida,
E agora estou desperta, dividida entre dois mundos. Um é seguro, o outro é livre. Mais tarde, no saguão do resort, Fernando chegou apressado com as malas. Estava animado com a volta. Fazia planos para reformas na casa, viagens futuras, filhos. Sônia o ouvia, mas sua mente ainda estava naquela varanda, no cheiro de Paulo, no gosto do mar em sua pele. O gerente do resort aproximou-se discretamente para se despedir. Trocou olhares com Sônia, longos e intensos. Não precisavam de palavras. O que viveram estava gravado para sempre em ambos. Foi um prazer ter vocês conosco, disse ele formalmente, mas sua voz tremia levemente, traindo o que sentia. Sônia engoliu em seco. O prazer foi inesquecível. O voo de volta foi silencioso. Fernando dormia ao lado, enquanto Sônia olhava pela janela. Cada nuvem que passava parecia levar um pedaço dela. Ao desembarcar, tudo parecia cinza. O calor das Maldivas havia ficado para trás, mas algo dentro dela agora queimava. Nos dias seguintes, Sônia tentou retomar a rotina, mas cada objeto, cada gesto de Fernando lhe parecia estrangeiro. As lembranças de Paulo vinham como marés, ora suaves, ora violentas. Certa noite, ela encontrou a concha que Paulo colocara sorrateiramente em sua bolsa. Dentro dela, um bilhete. Se o seu coração te levar de volta, estarei aqui. Ela chorou. Pela primeira vez, com a alma. Chorou porque estava casada com um bom homem, mas não era mais aquela mulher. Chorou porque se apaixonou tarde demais. Chorou porque, às vezes, amar significa partir. Alguns meses se passaram. Sônia, enfim, pediu um tempo a Fernando. Disse que precisava reencontrar-se. Ele ficou devastado, mas não lutou. Sabia que algo nela havia mudado desde a viagem. Um dia, com a mala leve e o coração pesado, Sônia embarcou novamente rumo ao oceano. Não sabia se Paulo ainda estaria lá, se a esperava de fato, mas sabia que precisava tentar. Pela primeira vez, não por alguém, mas por ela. Ao chegar ao resort, o mar a recebeu como uma velha amiga. E lá, no mesmo deck, com um sorriso entre a esperança e a saudade, estava Paulo. Ela correu. Ele a segurou. E ali, entre o céu e o mar, dois mundos se encontraram de novo, não por acaso, mas por destino.